Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Elon Musk, que arrumou uma briga lá com a União Europeia, hein? Parece que o Twitter está sendo criticado lá na União Europeia e vai levar uma multa grande porque teria se recusado a moderar conteúdo. Mas aí o Elon Musk explicou que, na verdade, a União Europeia tinha se oferecido um acordo a ele para que ele derrubasse conteúdo de forma secreta, alegando que era uma decisão da própria empresa. Vamos entender esse caso aqui? É um caso muito estranho, é uma acusação muito séria e eu não duvido nada que seja verdade isso daí, tá? Essa notícia foi sugerida por Todo Bom e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Elon Musk disse que a Comissão Europeia queria fazer um acordo ilegal secreto. A Comissão Europeia, para quem não sabe, é o órgão gestor da Comunidade Europeia, é o executivo da Comunidade Europeia, né, o governo da Comunidade Europeia. Então, a União Europeia ela tem o Parlamento e tem a Comissão Europeia, que é o executivo ali da coisa. E uma das coisas que eles estão fazendo é justamente essa tentativa de censurar a rede social, né? Por quê? Porque lá na Europa eles estão tendo o mesmo problema que aqui no Brasil. Qual que é o problema? A elite aristocrática socialista da Europa, muito poderosa, descendente da elite aristocrática nobre, a nobreza aristocrática europeia, né? O pessoal acha que é um contrassenso isso. Como assim? O comunismo é a revolta do proletariado? Como que a elite adotaria o socialismo? Meu amigo, é só você ver quem são as pessoas socialistas, quem é que está girando esse show socialista aí. É o Rei Charles, é o pessoal lá da Europa, são as aristocracias europeias todas. É o pessoal rico mesmo. Os pobres que apoiam o socialismo são os otários, os idiotas úteis, né? O socialismo virou um movimento de elite, é um movimento que a elite quer um Estado grande para poder controlar, né? E se você parar para pensar, nem é tão estranho assim, porque para pensar qual que é a proposta do comunismo, né? A proposta do comunismo, do socialismo, é ser contra a burguesia. A aristocracia sempre foi contra a burguesia, justamente porque a burguesia é aquela parte da sociedade que faz riqueza com comércio, vendendo e comprando coisas, né? A aristocracia não, a aristocracia é aquela parte que tinha poder porque nasceu com o sangue azul, né? Nasceu na família certa, então tinha o poder, né? E nunca gostaram da burguesia, que é o pessoal que começa a ter poder, a ter dinheiro, justamente por fazer comércio. Então, sempre teve uma afinidade muito grande o comunismo. Se você olhar todas as grandes figuras comunistas, é todo mundo de elite, meu amigo, é todo mundo rico, não tem ninguém pobre nessa história, não tinha proletário nessa história, não, né? O próprio Marx era amicíssimo do Engels, que era um multimilionário lá, super bem apessoado com as famílias nobres europeias, né? Enfim, a elite aristocrática socialista do mundo está lá na Europa e essa elite está muito chateada. Por quê? Porque com a informação descentralizada e distribuída, você tem um achatamento das hierarquias no mundo todo, né? Eles enxergam isso como fake news está mudando a cabeça das pessoas. É assim que eles enxergam o problema, mas o problema é muito mais profundo do que esse, muito mais fundo do que essa história, né? E eu já falei para vocês que toda essa tentativa que eles estão fazendo de censurar coisa na internet, não porque vamos censurar isso, vamos censurar aquilo, e aí a população vai voltar a amar a esquerda e coisa e tal, e não vai não, porque a esquerda tem ideias terríveis, ideias muito velhas, ideias que não têm mais eco na cabeça das pessoas, né? Então, é uma luta desesperada deles, que eles acham que censurando a internet vão conseguir alguma coisa, mas não vão. E continuam nessa tentativa de censurar a internet, tal como o governo brasileiro, né? Igualzinho o Alexandre de Moraes está tentando fazer aqui no Brasil. E o Elon Musk é o cara que está brigando com isso lá também, né? Como eu deixei claro quando eu falei sobre essa intervenção do Elon Musk aqui no Brasil, o Elon Musk sempre quis fazer do Brasil um exemplo para tentar evitar que a União Europeia ou os Estados Unidos seguissem no mesmo caminho. Porque a verdade é que para o Twitter, o Brasil, meu amigo, se o Alexandre de Moraes proibiu o Twitter no Brasil totalmente, né?
O Musk vai falar, que chato, né? Chatão, né? Pô, pois é, mas do ponto de vista econômico, é irrisório para eles. Não tem grandes vantagens nisso daí, né? Então não tem problema para o Elon Musk. Ele quis fazer do Brasil um exemplo. Foi isso que foi todo aquele movimento do Elon Musk aqui no Brasil. E não tem nada de errado nisso, não. Que bom que ele tentou fazer do Brasil um exemplo, porque justamente ajudou a lançar luz sobre os absurdos que estavam acontecendo aqui, né? Agora, na comunidade europeia, a gente tem essa informação aqui, a Margrethe Vestager, que é a comissária lá para regulamentação de redes sociais do chamado DSA, Digital Security Act, que é a lei lá da comunidade europeia para a segurança da informação. É a lei das fake news deles lá, né? Ela está aplicando uma multa no X porque o X não tem equipe de moderação. Aqui, ó, leva usuários para coisas erradas, falhas em providenciar um conjunto de ativos de repositórios adequados para pesquisadores, e estamos fazendo isso, são apenas identificações preliminares dentro do Digital Services Act, Digital Services Act, que é o nome correto da coisa. Ou seja, estão querendo multar o X por conta disso, e esse é o caminho que o Elon Musk falou. Aqui, ó, a Comissão Europeia ofereceu ao X um acordo secreto e legal. Se nós censurássemos algumas pessoas, né, de forma quieta, sem falar que era um pedido de censura da União Europeia, eles não iriam nos multar, não teria multa, né? As outras plataformas aceitaram esse acordo, o X não aceitou, por isso que o X está sendo multado. Ou seja, é aquilo que eu falo para vocês, né? O X é realmente a melhor plataforma que você tem na internet nesse momento, porque o que estava acontecendo, isso já vinha acontecendo há algum tempo, tá, gente? Isso não é novidade agora não, tá? Às vezes que eu sofri strike do YouTube lá atrás, em 2020, eu não duvido nada, pelo teor dos strikes que foram coisas que governos pediram para o YouTube censurar. O governo estava por trás disso. E eu não duvido nada que o pessoal reclama, né? Não, porque o YouTube tem um monte de gente esquerdista e coisa e tal. E eu já falei para vocês, é verdade, tem um monte de gente esquerdista no YouTube, mas tem gente de direita também, tem gente de tudo quanto é tipo lá. Não é esse o problema. O YouTube é uma plataforma comercial. Para o YouTube, quanto mais as pessoas assistirem vídeos no YouTube, melhor. Então, censurar só em último caso mesmo. Tem casos que realmente até eu concordo que tem que censurar mesmo. Então, assim, censurar só em último caso mesmo. Agora, o que acontece nesses casos, o que é muito comum nesses casos, é justamente a pressão estatal para a empresa fazer isso. E como é que eles fazem essa pressão? Como Alexandre de Moraes fez com o X aqui no Brasil, aplicando multas absurdas, multas que não têm sentido, e a mesma coisa a comunidade europeia está fazendo com o X lá na Europa. Houve algum problema real, algum caso real? Não. É pura chantagem, estão chantageando o X. Ó. Se você aceitar derrubar tais contas, derrubar tais publicações, sem falar nada, ó, pianinho, sem falar nada, finge que foi pelos motivos internos da empresa e coisa e tal, a gente não te multa. É isso daí, meu amigo. Isso mostra duas coisas. Primeiro, o absurdo que são as outras plataformas que estão aceitando esse tipo de acordo, né? E eu acredito que estão aceitando mesmo. E a outra coisa que é um absurdo é justamente o desespero dos governos. Porque, como eu já expliquei para vocês, se eles acham que com censura eles vão conseguir moldar o conteúdo, vão moldar a cabeça das pessoas na internet, eles estão muito enganados. A internet é muito grande, a quantidade de conversas que as pessoas têm, é o que eu falo, o grande diferencial da internet é esse, é a comunicação pessoa a pessoa. Não são os grandes comunicadores falando uma coisa ou deixando de falar tal coisa que fazem diferença no final das contas. O que faz diferença são as pessoas. O que as pessoas querem, elas amplificam o volume, mesmo um pequeno comunicador na internet, um pequeno influencer, que faça uma ideia bacana, uma ideia legal, que tenha aquela ideia que tenha ressonância na cabeça das pessoas, aquela ideia vai expandindo, as pessoas vão compartilhando, aquilo cresce de forma muito grande, né? Então, censura é inútil. Eles vão fazer esse troço aí, vão fazer todo esse esforço e vão perceber que não dá em nada. Não é que isso... então vamos deixar eles fazerem. Não, não, não. Por que não vamos deixar eles fazerem? Porque o que acontece nesse caso é que eles vão perceber que não deu em nada, o que eles vão dizer? Tem que censurar mais. E aí cada censura dessa, de novo, não vai mudar a cabeça das pessoas, eles não vão atingir o objetivo que eles querem,
mas eles vão prejudicar um monte de gente nesse processo. Aqui no Brasil a gente viu isso acontecer, uma série de criadores de conteúdo que estão hoje em dia marginalizados, gente que fugiu para o exterior, teve que pedir asilo aqui nos Estados Unidos, gente que não consegue mais produzir conteúdo, tem um monte de coisa nesse sentido, justamente do pessoal que foi prejudicado por essas medidas. Mudou alguma coisa? Não mudou nada, meu amigo. Continua as pessoas fazendo a cabeça do mesmo jeito na internet, porque o que faz a diferença é a conversa entre as pessoas, não são os grandes produtores de conteúdo. Mas essa ação governamental acaba sendo danosa, acaba trazendo prejuízo para todo mundo, né? Então o que ele está dizendo é isso, olha, foi oferecido um acordo ilegal. Eu imagino que tenha esse tipo de coisa muito fácil, né? Porque isso existe mesmo no governo. O governo é mestre em chantagear grandes empresas para tentar fazer o jeitinho deles ali. E eles não querem fazer uma lei de censura, porque eles sabem que censura é feio, né? Censura governamental é coisa de ditadores, né? A Europa não quer ser encarada com ditador, não quer ser confundida com a China, confundida com a Rússia, né? Só que a esquerda europeia está tão desesperada com esse negócio que ao invés de mudar as ideias, ao invés de trabalhar justamente melhorar as ideias da esquerda, eles vêm com esse negócio de censura e querem fazer a censura secreta. É a nova arma desse pessoal. Não vão conseguir não vão mudar nada no final das contas. Mas que absurdo isso, né? Como que é importante o Elon Musk estar fazendo frente a isso. Eu fico imaginando só o desespero da elite aristocrática socialista europeia, vendo que está perdendo essa parada para um cara que é um novo rico, né? É um burguês, né? O Elon Musk é literalmente o que eles temem, um burguês com mais poder do que estados. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.